Balaão, ungido com o mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Qual era a diferença? O ensinamento de Moisés era perfeito. A Bíblia disse aqui em 2 Pedro que foi o ensinamento de Balaão que Israel recebeu, que Deus nunca perdoou. Pecado imperdoável. Nenhum deles se salvou. Embora eles tivessem saído sob as bênçãos de Deus e visto a mão de Deus movendo através desse profeta poderoso, e a tinham visto exatamente vindicada por Deus. E porque um outro profeta entrou com um ensinamento contrário e disputou com Moisés e tentou mostrar ao povo que Moisés estava errado, Coré e muitos deles concordaram com ele e ensinaram os filhos de Israel a cometerem fornicações, irem após sua organização, que nós somos todos o mesmo. Quer sejamos metodistas, batistas, presbiterianos ou pentecostais, e o que mais, nós somos todos o mesmo. Nós não somos o mesmo. Vós sois pessoas separadas, santas ao Senhor, dedicadas à palavra e ao Espírito de Deus para produzir fruto da sua promessa deste dia. E vocês não são deles. Eu sei que isso é fortíssimo, mas essa é a verdade, exatamente a mesma. Dedicadas a um serviço nestes últimos dias. Saia do meio deles. Agora, o ensinamento de Balaão, não a profecia de Balaão, essa estava correta. Essa era Deus. Quantos creem nisso? A profecia de Balaão estava exatamente correta, porque ele não podia falar nada mais. A unção de Deus não falaria nada mais. E Deus a vindicou provando que ela era a verdade, mas era o ensinamento de Balaão. Agora compare isso com Mateus 24:24. Ungidos, mas o seu ensinamento é falso. As trindades e todas as coisas desse tipo. Errado! Anticristo! Eu espero que não fiquem ofendidos. E não desliguem isso, os telefones. E não se levante e saia. Apenas sente-se quieto e vejamos se o Espírito Santo não nos revela isso. E o prova para nós. Você diz, mas isso, apenas o que quer que você creia, apenas fique sentado quieto e ouça. E peça a Deus para abrir seu coração. Então você descobrirá se você é um abrolho, ou um espinho, ou onde quer que você esteja firmado. Está vendo? Agora, até mesmo Judas, pré-ordenado à condenação, ele foi assentado lá ante Jesus. E Jesus lhe disse, você é o tal, seja o que for que você vá fazer, ou seja o que você tenha que fazer, vá fazê-lo rapidamente. Ele sabendo o que estava fazendo, mas por 30 moedas de prata e popularidade, vendeu o Senhor Jesus Cristo. Um de seus discípulos, o tesoureiro da igreja, Jesus o chamou de seu amigo. Vem. A Bíblia disse, ele nasceu o filho da perdição. Exatamente do mesmo modo que Jesus nasceu o Filho de Deus. Enganariam até os escolhidos, se possível fora. Notem atentamente, enquanto prosseguimos no estudo. Tomaremos um outro exemplo, lá no livro dos Reis. Havia um profeta, e seu nome era Micaías. Ele era filho de Imlá, e ele era um profeta. Ele era. E havia um outro profeta, o cabeça de uma organização de profetas. Ungidos. A Bíblia disse que eles eram profetas, exatamente como ele disse que Balaão era um profeta. Ungidos. E havia um deles pelo nome de Micaías, que era ungido de Deus, e enviado por Deus com a palavra de Deus. Havia um, Zedequias, que achava que ele era enviado por Deus. Ele era um ungido de Deus, mas seu ensinamento era contrário à palavra de Deus. Surgirão falsos cristos, mostrarão grandes sinais, enganariam os escolhidos se possível. Notem, ambos ungidos.
Agora, como se poderia dizer qual estava certo ou errado? Veja o que a palavra prometeu a Acabe. O profeta que foi antes dele, que era Elias, um dos grandes profetas da era, que era um profeta vindicado. Esse profeta vindicado disse que, porque Acabe tinha feito este mal, que os cães lamberiam seu sangue, por ter tirado a vida de Nabote, e que os cães comeriam Jezabel e o seu corpo seria esterco sobre os campos. Agora, como você pode abençoar o que Deus amaldiçoou? Ou como pode você amaldiçoar, como Balaão disse, o que Deus abençoou? Está vendo? Mas esses profetas eram sinceros. Não havia dúvidas de que eles eram homens bons, honráveis. Pois para ser um profeta em Israel, você deve ser honrável, ou até mesmo para ser um israelita. Você seria apedrejado se não fosse. Eles eram homens honráveis. Eles eram homens sábios. Eles eram homens educados. Eles eram os escolhidos de Acabe da nação. Vê isso, irmã Wright? Os escolhidos da nação, bem adequados para o par. E agora, quando Micaías teve sua visão, ele sabia em seu coração o que a palavra tinha dito, mas ele queria ver o que o Espírito que estava nele diria. Então eles disseram, você diga a mesma coisa que esses outros profetas dizem. E quando você o fizer, ora, nós o aceitaremos no companheirismo, sem dúvida, novamente. Vem, nós faremos de você um de nós. Nós o aceitaremos de volta em nossa denominação. Nós sabemos que você é um profeta, mas você está sempre dizendo maldições. Você está sempre amaldiçoando Acabe. Agora, Zedequias, o chefe, o papa, ou seja lá o que ele fosse, agora ele abençoou Acabe e disse, vá, faça-o. Agora você diz a mesma coisa em lá. Ora, você é apenas um sujeito pobre, você não tem uma congregação, quase que não. E esses sujeitos têm milhões. A nação inteira está a favor deles. Agora você diga a mesma coisa que eles disseram, veja o que você fará, você comerá a riqueza da terra. Ele está falando com o homem errado lá. E se tivesse sido dito, você pode encontrar alguma falha em Zedequias, Micaías? Não. Você alguma vez o apanhou em pecado? Não. Você já ouviu amaldiçoar alguém? Não. Você já o pegou bêbado? Não. Você pode questionar sua instrução? Não. Você crê que seu grau de doutorado é falso? Não. Você crê que seu PhD está bem? Claro. Pelo concílio do Sinédrio, eu acho que é todo o concílio, suponho que esteja bem. Bem, então por que você não se junta a ele? Por quê? Ele está fora da palavra. Bem, nós teremos a hora de mostrar os fatos sobre isso, então. Como Elias, o profeta. Antes disso, e se você for um filho de Deus, você ficará com o profeta desta Bíblia.